Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a comunhão dos santos, né? O que é essa questão da comunhão dos santos, que nós rezamos no nosso creio, né? Eu creio na comunhão dos santos, como é também a vivência da comunhão dos santos, não só uma teoria, mas como realmente eu posso experimentar essa comunhão. Eu vou falar no final do vídeo um pouquinho da minha experiência, de como é, né, a minha vivência em relação à comunhão dos santos, mas vamos então também aprender e entender um pouco o que é essa dimensão da nossa fé. Então, gente, para nós vivermos, né, a nossa vida espiritual, sobretudo, mas qualquer outra realidade da nossa vida, nós precisamos partir de definições, de conceitos que nos norteiem as nossas condutas, as nossas escolhas, os nossos critérios, porque senão, se você não tiver claro na sua mente quais são as definições, você pode se perder em ideias e também começar a viver na definição, nos critérios e conceitos de outras pessoas, que inclusive pode até ferir a realidade dessa dinâmica espiritual. Então é muito importante que você realmente tenha claro na sua mente as definições. E eu vou passar aqui algumas definições para nós refletirmos um pouco em cima delas. A primeira reflexão que eu queria passar para vocês é a questão de santidade mesmo. O que é santidade? Santidade é a plenitude no amor. Vamos falar lá em Mateus 5,48, né? Sede santos porque o vosso Pai do céu é santo. E para nós irmos para o céu, estarmos de frente, né, face a face com Deus, obrigatoriamente nós deveremos ser santos, como diz lá em Apocalipse 21, no versículo 27. E nela, a Jerusalém celeste, não entrará nada de impuro, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, para estar no céu tem que ser santo, entendeu? Então você vai ser santo um dia, em nome de Jesus você será santo. A santidade não é só para estes santos que são canonizados, que a gente vê na igreja, tem gente que pensa que só eles são santos. Não, você vai ser santo também, você tem que falar isso, eu serei santo, porque tem gente que fala assim, nossa, fulano tá falando que ele quer ser santo, que ele é soberbo. Não, você precisa querer ser santo para você querer ver a Deus. E por que existe então a canonização dos santos, né? Que a igreja nos apresenta como modelo de santidade? É justamente para que, através da história dos santos, nós possamos nos inspirar nestes modelos de pessoas que doaram sua vida a Jesus, né? À evangelização, ao reino de Deus, a ter essa plenitude do amor. E ali também nós vemos como um espelho para então também termos as nossas condutas, ter essas inspirações também de como viver este chamado universal à santidade. Mas como diz o Papa Bento XVI, há santos que só Deus sabe o nome. Então, muitas pessoas estão no céu, muitas pessoas até que você conheceu na sua vida, podem já estar no céu, né? E essas pessoas, elas são santas sim, porque para estar no céu é necessária a santidade. Como diz lá em 1 Pedro 1,15 diz, né? É Cristo que santifica todos os que creem nele. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aí tá uma outra definição que eu queria que a gente tivesse muita atenção, que é o que é o amor, né? Não vou entrar aqui no mérito de uma discussão muito aprofundada e tal, mas pra gente realmente ter nos nossos olhos o que é a definição de amor. A definição de amor, gente, é muito simples, é algo que nós vemos em todas as igrejas católicas, que é esse símbolo aqui, tá vendo? O crucifixo. Quando nós olhamos um crucifixo, nós já temos que ter essa codificação da nossa mente. Amor. Plenitude no amor. Porque é engraçado, tem gente que olha para o crucifixo e ainda tem uma repulsa ao crucifixo. Olha, não, é sofrimento, é dor, é algo ruim, eu não quero passar por isso. Tem até algumas outras frentes religiosas que pedem, né, que tirem Jesus do crucifixo, né, que só mostra a cruz. Mas, gente, a nossa cruz ela não é vazia. E é isso que é muito importante nós termos em mente. Alguém pagou o preço, né? Então, se você quer ser santo, você tem que pagar o preço da santidade. Você não vai ser santo assim, porque eu simplesmente quero, né, viver a santidade. O que é esse pagar o preço pela santidade? É você se contrariar, é você renunciar a você mesmo.
Como Jesus diz, né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então você renunciar à sua própria vontade. E essa renúncia de si mesmo é sempre em benefício a um amor maior, né? Então, por exemplo, os animais, eles não podem, né, viver essa plenitude do amor, porque eles não são capazes de se contrariar. Eles vivem somente pelos instintos. Então, por exemplo, uma vaca, ela não vai deixar de comer ali a sua ração porque tem outra vaca que está ali passando fome. E aí, tadinha, ela precisa comer e você pode então fazer um jejum por aquela vaca, né? As vacas não pensam nisso, elas querem ali comer a sua refeição e não tem essa questão, né? Ou, por exemplo, aqueles animais que fazem um estoque, né, para na época do inverno ele não ficar sem fome. Ele não vai deixar, né, ali o seu alimento para uma outra realidade, né, ali que o outro animal esqueceu de fazer o seu estoque de inverno, então eu vou lá levar para ele, né? Não existe isso. O amor é justamente isso, quando eu amo alguém e eu quero fazer essa pessoa feliz, ou seja, eu quero que ela seja plena no amor. E mesmo que para isso eu tenha que pagar o preço da cruz. Então, qual que é a sua cruz? Às vezes pode ser você ficar uma noite em claro com alguém no hospital para cuidar daquela pessoa. Por exemplo, né, quando você faz realmente até a oferta do seu tempo, você poderia estar ali com a sua família, com os seus amigos, mas você renuncia aquilo para poder você fazer um apostolado, uma ação social. Ou seja, a capacidade de você se contrariar, você contrariar pela sua própria razão, é algo simplesmente por amor, que você não busque uma recompensa, que você não seja reconhecido. Quando nós vamos crescendo nessa dinâmica mesmo das ofertas, dos sacrifícios a Deus, chega momentos mesmo que para você realmente viver essa dinâmica, Jesus diz, né? Que se afaste de mim esse cálice, né? Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquela realidade, assim, você sente um gostinho mesmo amargo, tipo, você não queria fazer aquilo, mas você faz por amor também ao outro, por amor a Deus, né? Sair do nosso egoísmo, sair da nossa zona de conforto. E por isso também existe essa dinâmica da comunhão dos santos, né? Não só para nós vivermos neste espelho que os santos são, para nós aprendermos como ser plenos no amor, mas porque o Senhor sabe, né, de toda essa dimensão da nossa concupiscência, do nosso egoísmo, da gente, né, não conseguir ser plenos no amor, existe então essa dinâmica da comunhão dos santos. Essa comunhão é a união das três igrejas, né? A igreja militante, que é essa nossa igreja aqui da terra, a igreja padecente, ou seja, a igreja do purgatório, que são aqueles que, não estando ainda plenos no amor após a sua morte, elas precisam então ainda purificar essa parte que ainda não teve essa plenitude do amor, para que ela então consiga, né, ver a Deus face a face, né? O purgatório ela é uma extensão da misericórdia de Deus. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre o purgatório também, né? Que é realmente uma ação da misericórdia de Deus, porque é muito difícil que a gente morra, né, sem passar pelo purgatório. É muito difícil mesmo você, tipo assim, já ser santo mesmo após a sua morte. E tem a igreja triunfante, que é a igreja celeste, que já são os bem-aventurados que contemplam a Deus face a face e eles intercedem a nosso favor, né? Buscando a Deus mesmo pela nossa salvação, para que todos nós também possamos chegar à pátria celeste. Então essa dinâmica das igrejas, ela é muito viva, ela acontece sempre, por exemplo, na Santa Missa, quando o céu está aberto, né? Então a gente consegue ali na missa ter a igreja padecente, a igreja triunfante e também nós como igreja militante, né? É o momento que também nós estamos em muita unidade, em muita força nessa comunhão. Lembrando sempre que nós somos um corpo místico, né? Então Jesus, ele é a cabeça deste corpo, né? E o corpo, então, ele intercede, né? Nós estamos nessa comunhão. E como um corpo, nós participamos dessa circularidade de bens. Então o céu, ele intercede por nós, e aí nós recebemos os bens espirituais, e também nós rezamos pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais fazer nada por elas mesmas, né? Porque o tempo de vida útil, né, terrestre acabou, então elas precisam das nossas orações enquanto igreja militante, então também nós enviamos esse fluxo para eles, e neste fluxo, né, como é o nosso corpo mesmo.
As células saudáveis passam para os nossos órgãos aquilo que nós realmente precisamos, né, ali para a manutenção do nosso corpo, enquanto nós, né, também como células doentes do corpo, precisamos receber, né, os anticorpos, as graças que vêm do céu, né, da intercessão dos santos. Então, nós precisamos das células saudáveis, vamos colocar assim, que está na igreja triunfante e que nós recebemos também, né, como as orações, a intercessão deles. Fala lá, né, em 1 Coríntios 12, né, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, sois vós o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Uma passagem também que fala muito claramente sobre a comunhão dos santos, lá em Hebreus 12, do versículo 22 ao 24, né? Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, né? A igreja triunfante. E aos muito milhares de anjos que também participam dessa comunhão, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Ou seja, esses que também foram purificados, aperfeiçoados, até chegar a ser justo, né? Que justo é como se diz santo, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, né? Jesus que faz também essa mediação pelo sangue, né? Da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Lá no Catecismo da Igreja Católica, né, nos parágrafos 949 ao 953, mostra, né, as formas dessa comunhão, como ela é estabelecida. A comunhão dos santos, a primeira, né, que ela tem é comunhão com Ele, né, comunhão com Jesus, com Deus, com a Trindade, com as coisas santas, né, que são com Jesus cabeça. Então, essa comunhão com Deus. Também a comunhão entre as pessoas, sancti, né? O corpo, a igreja, que também está nessa comunhão, neste fluxo de bens. A comunhão nos sacramentos, né? Porque o sacramento não só me enriquece, mas a toda a igreja. É o nosso abastecimento espiritual. Então, quando eu confesso, né? Quando eu estou em estado de graça, eu não sou a única beneficiada, né? Toda a igreja se beneficia. Assim como quando eu comungo, né, Eucaristia, não sou eu que sou apenas a beneficiada, mas toda a igreja se santifica, se plenifica. Nós estamos imersos neste corpo espiritual. Nós não vamos ser salvos sozinhos, nós somos salvos enquanto igreja. Pode perceber, por exemplo, que a oração litúrgica, os cantos litúrgicos, sempre é voltado para o nós, né, para que todos nós sejamos salvos, né? Então, eu rezo para a minha salvação, para a minha santificação, mas não adianta, né? Se o outro do meu lado, ele também não vai ser salvo, ele também não se santifica. Por quê? Se um membro padece, todo o corpo padece junto. E se um membro é honrado, todo o corpo é honrado junto. E é muito interessante essa dinâmica do corpo espiritual, porque às vezes acontece um problema lá na cabeça da igreja, por exemplo, com o Papa, com os padres, com os bispos, né? E aí você fala assim, nossa, mas realmente essa igreja, esses pastores e não sei o que, e começa a falar mal. Mas muitas vezes pode ser o seu pecado pessoal, esse seu pecado aí que você acha que não tem nada a ver, que empobreceu o corpo místico da igreja. É claro que o primeiro que vai ser atacado é a cabeça, porque o demônio sabe que se ele corta a cabeça, o corpo cai junto, né? Então o ataque à cabeça ele é muito mais frontal, né? Então pode acontecer também que quando um líder religioso, uma pessoa que está mais à frente, ela recebe o ataque, mas a culpa foi do seu pecado, né? Foi o seu pecado que empobreceu o corpo de Cristo. Por isso que nós devemos ter muito zelo pela santidade do meu irmão, porque eu quero que ele vá para o céu, né? Porque eu quero que ele seja salvo. Por isso que nós devemos estar atentos mesmo ao caminho espiritual de todos. Ou seja, quanto mais santa você for, quanto mais santo você for, mais força você
gerará para a igreja, né? Como disse Santa Teresa d'Ávila, né? Quando estava ali no caos, ela falou assim, o que nós podemos fazer é viver os conselhos evangélicos. Por quê? Quando você vive mesmo com força essa santidade, você santifica o corpo, né? Quando você é fiel às orações, quando você tem uma confissão frequente, quando você comunga também de forma frequente, né? E é claro que depois as dinâmicas espirituais, elas vão se afunilando, né? Vai trocando a peneira. Então, por exemplo, tem gente assim que eu conheço que, nossa, já se acha santa porque, nossa, está numa dinâmica de vida espiritual. Só que a pessoa é egoísta, ela faz as coisas só para as pessoas bater palma para ela ser reconhecida, né? Ela faz até a própria ação de caridade, né? Como uma forma de que as pessoas a amem. Então, assim, não tá aí mesmo essa questão da santidade, né? A santidade, ela consiste justamente em fazer com que todos sejam santos, com que todos sejam salvos, mesmo que para isso eu realmente silencie, que eu seja oculta, que ninguém veja quais são as ofertas que eu fiz. E como fala, né, a comunhão na caridade, né, como diz Santa Teresinha, passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra, né, mas é algo muito silencioso, né, igual Santa Teresinha. Quando ela faleceu, né, as pessoas do próprio mosteiro lá do Carmelo, né, falavam, né, impossível Teresinha ser santa, né, as pessoas não conseguiam nem, assim, não era algo explícito para a comunidade, né, que ela era santa, porque tudo que ela fazia era a suação do seu próprio coração. A comunhão dos bens, né, quando eu não cuido das minhas coisas, mas eu administro os bens de Deus, né. Diz lá, né, no parágrafo 957, né, a comunhão com os santos não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda mais para que a união de toda a Igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna, pois assim como a comunhão cristã entre os cristãos, ainda peregrinos, nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem, como de fonte e cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. Lá no 947 fala assim, uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros, e assim deve-se acreditar que existe uma comunhão de bens na igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, que é cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, comunicação que se faz através dos sacramentos da igreja. Como a igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens por ela recebidos tornam-se necessariamente um fundo comum. Essa comunhão, né, de bens, de graça que existem entre nós é muito interessante porque nós dilatamos o nosso coração. Lá no céu não vai ser todo mundo igual, né, como todo mundo pensa. Todos nós estamos sãos, estamos no céu. Como Jesus nos diz, né, na casa de meu Pai há muitas moradas. Como diz lá em Efésios 4:7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por exemplo, é uma pessoa que ela é bandida, que ela é criminosa a vida inteira, mas chega no último instante da vida e ela tem um ato de contrição perfeita, enfim, ela vai para o céu. Ela vai ser santa? Sim. Uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, que viveu a vida inteira, né, em total doação, né, busca mesmo da santidade, em ser plena no amor, e ela também morre. Ela vai para o céu? Sim. Ela vai ser santa? Sim. Será que essas duas pessoas vão ser iguais lá no céu? Não, porque o seu coração não estão dilatados na mesma amplitude. Então, por exemplo, vamos falar que o rapazinho lá, que se converteu lá no último instante da vida, ele é uma tampinha de caneta Bic. E essa outra pessoa, ela é um oceano. Essas duas pessoas vão estar plenas da graça de Deus, vão estar cheias da graça de Deus, elas vão ser felizes, elas vão ter a mesma plenitude. Só que aquela pessoa que realmente buscou na sua vida ter mais de Deus, ela vai ser mais de Deus, vai ter mais de Deus também na vida eterna. Então é isso, gente. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com a comunhão dos santos. Muitas pessoas veem os santos, né, lá nos altares da igreja mesmo, né, só como uma referência, né, como uma pessoa, um modelo de fé, o que é certo.
Até mesmo dentro da teologia, né, as pessoas veem aqueles padres, né, na patrística, aqueles santos, e ali se inspiram também naqueles escritos que fizeram, o que também é interessante. Só que mais do que ter essas pessoas só como um modelo, né, como uma realidade ali para poder ver, eu queria te convidar a você realmente viver uma experiência de amizade. Porque isso que é a comunhão. A comunhão é uma profunda amizade. A comunhão com Nossa Senhora é a amizade com Nossa Senhora. E a comunhão com os santos é essa amizade com os santos. Por exemplo, Nossa Senhora, ela se antecipou no caso de Santa Isabel. Não esperou Santa Isabel ligar lá para ela e falar assim: estou precisando de uma ajuda, você pode vir aqui me ajudar? Não, ela já sabia que as condições de Santa Isabel eram difíceis, porque ela já estava de idade, ela estava ali numa gravidez, poderia até ser de risco, e ela falou assim: nossa, ela vai precisar ali daquela ajuda, eu não quero que ela desfaleça, então eu vou ali, mesmo com os meus serviços, né, Nossa Senhora, né, pensando, né, eu fico assim pensando, né, ela talvez não sabia fazer muita coisa, era uma jovenzinha, mas pelo menos ele lavar uma louça, né, ajudar alguma coisa, ou até mesmo conversar ali com ela, né, só a presença dela já era suficiente, né, porque quando a Nossa Senhora fala: ó, Isabel, cheguei, Santa Isabel ficou tão feliz, tão alegre, que até João Batista, né, pulou de alegria no seu ventre, né. Só a presença de Maria bastava para ajudar. Nossa Senhora não ficou pensando assim, né? Nossa, eu tô com um rei na barriga, né? Ou seja, venham me servir, venham ao meu encontro. Ou seja, para você ter uma comunhão com Nossa Senhora, não basta assim, não, só rezar o rosário porque foi algo que ela pediu. Sabe o que faz o coração de Nossa Senhora sofrer? Então eu vou ali reparar o coração de Nossa Senhora no primeiro sábado do mês, porque eu conheço o coração de Nossa Senhora, então eu quero porque eu sou amiga dela. Então tá, eu vou rezar o rosário todo dia. Já é muito importante para ter essa amizade com Nossa Senhora, mas conhecer aquilo que ela fala, né, nas suas aparições, conhecer também Nossa Senhora enquanto os dogmas marianos da nossa igreja, os títulos de Nossa Senhora, né, mas também essa comunhão com os santos, conhecer a história deles, mergulhar também naquela experiência que eles tiveram e também viver uma dinâmica de amizade com eles. Então, pedir a intercessão deles, pedir a ajuda deles. Tem uma prática que eu faço que é uma coisa muito pessoal, mas assim, eu vou partilhar com vocês porque me enriquece na minha vida espiritual. Todo meu aniversário eu consagro aquele próximo ano de vida a um santo. Por exemplo, a minha vida espiritual é consagrada a Nossa Senhora e a Nossa Senhora cuida de toda a minha vida espiritual. E no meu ano, né, de aniversário que eu tenho naquela nova realidade, eu consagro aos cuidados de um santo, né, a fim de que eu possa conhecer melhor a história daquele santo. Geralmente são santos que eu já tenho alguma afinidade, apesar de que o santo que eu consagrei esse ano, né, do meu aniversário desse ano, foi um santo que foi algo que surgiu no meu coração, que eu nem conhecia muito bem. Depois, no final do ano, quando a gente fizer aquele vídeo do balanço geral, talvez eu fale, né, um pouco dessa experiência com esse santo. Na verdade, é uma santa. Mas já tem alguns anos que eu faço, né, essa prática espiritual. E aí, no ano passado, no ano de 2017 para 2018, meu aniversário é 1º de julho, né, também na quebra do ano, assim, né, na transição dos semestres. E aí, no ano passado, eu senti de consagrar o meu próximo ano, né, que finalizou agora, em 1º de julho de 2018, a São Padre Pio, né, porque eu já tenho uma certa afinidade com o Padre Pio, já tem algum tempo, eu já li biografias dele, e eu também tive a graça de ir lá em San Giovanni Rotondo, né, vivi uma experiência lá, né, de estar ali junto com o seu corpo incorrupto, junto com ali as relíquias. Realmente o Padre Pio, ele é um santo, assim, muito acima da média, né, então, assim, ele refuta qualquer objeção ao catolicismo. Densidade mística, né, que o Padre Pio traz. E foi muito interessante porque quando eu fiz esse ato, né, de consagrar, né, de dar ao Padre Pio os cuidados deste ano, eu não imaginava o que aconteceria comigo nesse ano, né, mas eu senti no meu coração de fazer essa consagração. E assim, gente, eu falo com total certeza que, assim, Padre Pio cuidou muito de perto, né, deste meu último ano, que foi realmente um ano muito à parte, assim, né? Foi um ano de muitos combates que eu vivi, foi um dos anos mais espirituais que eu tive e que eu realmente cresci muito nesse ano, né, na minha vida espiritual, amadureci muitos aspectos e realmente essa amizade com o Padre Pio, realmente eu vejo que
foi uma comunhão muito próxima. E eu queria deixar mesmo essa dica, né, essa experiência de fé para vocês também, né? Você não precisa consagrar o seu ano, né, um santo. Quando eu falo que eu teve essa proteção do Padre Pio, não foi assim, nossa, o céu se abriu, sabe? Aconteceu um milagre, uma realidade assim, nossa, né, super tal. Não, não é isso, sabe? É você saber o cuidado que está acontecendo, sabe? Um cuidado espiritual que está acontecendo sobre a sua vida, né? E principalmente de não se vitimizar da circunstância, porque realmente pode acontecer realidades na nossa vida em que a gente queira se vitimizar, né? E assim, saber que o único inocente é Jesus, né? Jesus é o único inocente, é o único que não precisava passar por nada disso, mas ele assumiu todas essas realidades por amor a nós. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa partilha, de você conhecer um santo, de você também aí se aprofundar na história de vida deles, para que você também possa se planificar no amor e assim você vai estar fazendo o melhor que você pode fazer pela igreja, que é santificar todas as realidades, né? Porque quando você é santo, você também santifica o seu ambiente, você eleva a temperatura moral, espiritual, ver a verdadeira alegria da santidade, que não é euforia, mas fazer com que as pessoas possam olhar para o santo dos santos, né? Para que todos possam ter este olhar comum a Deus, às promessas eternas. Então é isso, gente. Se você gostou, clica aí no gostei, tá bom? E se você achou que foi um tema interessante, que te edificou, divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus e a verdade nos libertará. E é claro, né, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber também os nossos próximos vídeos e não perder mais nenhum estudo, tá bom? Entra lá na nossa página do Face, também se você quiser seguir lá no Instagram, fique à vontade, assim nós podemos também estabelecer essa comunhão mais de perto, tá bom? Um grande beijo para vocês, graça e paz.